Boa noite para você. Nós estamos aqui começando a nossa escola dominical e hoje o nosso assunto é um problema bem atual, né? Nesse tempo de tempo de pandemia em que nós estamos aí enfrentando esse vírus, tempo de isolamento, distanciamento, tudo isso, né? É interessante porque pesquisando sobre essa questão nesse momento, o site www.conjur.com.br, de 18 de maio de 2020, ele trata sobre isso num artigo, né? Tem o autor do artigo lá, ele fala assim: o uso de drogas, entre elas o álcool, é assunto mundialmente importante, tanto que a Organização das Nações Unidas, ao definir os 17 objetivos para transformar nosso mundo, considerou essencial assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar em todas as idades, fixando como uma das ações importantes reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas, entorpecente e uso nocivo do álcool, especialmente em relação à prevenção ao uso do álcool e diante da necessidade de a população permanecer temporariamente em isolamento social em tempos de pandemia do coronavírus, a Seção Europeia da Organização Mundial da Saúde recomendou limitar o consumo de bebida alcoólica durante a quarentena, sob o principal argumento de que consumir essa substância compromete a imunidade das pessoas. Ainda mais, diz o artigo, a OMS indicou também que o excesso de álcool pode causar intoxicação prejudicial à saúde física e mental das pessoas, além de contribuir para desencadear comportamentos de risco que poderiam ser exemplificados desde o descuido com as medidas de proteção e de higiene individual recomendada para evitar contaminações por vírus, até em casos extremos, o incremento de comportamentos desequilibrados, especialmente naquelas pessoas que são agressivas, com risco de gerar quadros de violência interpessoal, inclusive doméstica, sem falar que a intoxicação alcoólica torna a pessoa mais propensa a ser vítima de agressão. Então, a gente começa a perceber aí, né, que há essa preocupação nesse período com respeito ao uso, do álcool nesta hora. Então, a gente pode começar a pensar que, como a gente sabe, e a gente tem, assim, a gente tem notícias, e aí esse documento, né, esse artigo bem interessante, em que há uma preocupação com o uso do álcool, o uso exagerado, o uso, né, perigoso, as consequências disso aí. E aí a gente sabe que a que mais mata é o álcool. Uma das drogas que mais mata é o álcool, né? O consumo de bebida alcoólica é o maior responsável, a maior parte das mortes não naturais, como homicídios e acidentes no Brasil. E esse acidente a gente vê todos os dias, né? Então a gente vê que, mas mesmo assim as pessoas continuam bebendo, as pessoas continuam fazendo a sua, vamos dizer assim, as suas coisas. Então a gente fica olhando de que precisamos ter uma preocupação séria com isso, né? E a gente sabe que é quase impossível encontrar na família, encontrar uma pessoa, uma família que nunca deparou com esse problema de alcoolismo. Isso não é uma coisa de hoje, não é uma coisa do passado, mas é uma coisa aí, né, com essa legalização, com essa, né, propaganda exuberante, atraente, né,
Parece que beber traz felicidade, né? Você é uma praia paradisíaca, rodeado de mulheres bonitas, etc. Isso parece ser bem atrativo, né? Então, a nossa lição hoje, que nós vamos conversar aqui, é justamente sobre o problema do alcoolismo, né? Então, vamos estar trabalhando com isso e eu vou fazer uma citação aqui do Dr. Hélio Hiller de Mesquita, ele é um neurologista. Ele afirma que o alcoolismo foi definido como doença crônica e um distúrbio de comportamento caracterizado em ambos os contextos por episódios repetidos de intoxicação ou bebedeiras a ponto de interferir na saúde do indivíduo e no seu desempenho no trabalho, em casa e na comunidade. E aí ele diz mais assim, que em termos farmacológicos, muitos estudiosos acreditam ser o alcoolismo uma forma de vício à droga. Ou seja, é uma entrada que pode terminar na droga aquela mais ilícita. E a gente sabe que, segundo a sociedade, existem dois tipos de bebedores, né? O primeiro, que se chama os que bebem por prazer ou socialmente, né? E o segundo, que é pessoas com impotência frente ao álcool. Então, após o primeiro gole, não consegue mais parar. Eu me lembro que, ouvindo uma vez uma reportagem, um estudo, alguém falando sobre essa questão, né? E a pessoa que falava assim, a pessoa que bebe, vai ser uma pessoa alcoólatra, é justamente aquela que ela vai bebendo, ela bebe uma garrafa, não sente nada, bebe duas, não sente nada, bebe três, não sente nada. Esse tem a tendência de ser um alcoólatra, né? E aquele que bebe um copo, dois, já fica meio assim, ele certamente ele vai acabar recusando, porque isso vai passar mal. Então, e aí a gente tem as chamadas doenças, que são doenças graves do coração, doenças que são doenças do alcoolismo, várias causas de doença, né? Ela tem a herança familiar, também tem as influências sociais, né? Meus amigos, e a gente vê isso muito nos adolescentes, né? E muitas vezes esse adolescente bebe porque vê o pai bebendo, e aí o outro que não bebe se junta com ele, vai andar, vai sair, outro acaba e por essas influências aí tem o fator cultural, né, em que beber faz parte socialmente, estar no grupo de pessoas que não beber. Às vezes eu vejo no Facebook imagem de adolescentes e jovens fazendo questão de postar fotos com um copo enorme de chopp e cerveja, né? Então, sem falar o hábito de ingerir álcool que temos na nossa cultura há muito tempo, né? E sem falar outras coisas. Então, o cristão não está livre, eu quero lembrar isso, de ser tentado a fazer uso de bebida alcoólica. Infelizmente, alguns acabam caindo nessa tentação, se transformaram em alcoólatras. Há também aqueles que desejam vir para a igreja, mas não sabem como vencer a barreira do alcoolismo. E a igreja tem esse papel de agir de modo terapêutico, né, tentando curar, libertar esse dependente, ajudar ele. Deve agir a igreja de maneira preventiva, advertindo quanto aos perigos do álcool, mostrando ao crente que o prazer está em Jesus, não na bebida. Então, e esse não é momento de ser um legalista, né? Você para beber que você vai para o inferno, vai beber que você está em pecado. Esse é um momento de tratamento, de orientação, de ajuda a quem nesta hora necessita. Então, nós vamos falar algumas coisas aqui, né, na nossa lição sobre isso.
e diante do problema que nós tivemos, né? Então, diante do questão. Primeira coisa que você precisa saber, nós, é que existe uma relação muito séria entre, não uma relação, né, mas uma oposição, né? O alcoolismo e o, como chamamos de domínio próprio. É bom lembrar uma coisa, que bebida, alimentos e dinheiro não são problema em si, não. A bebida não é o problema, o alimento não é líder, né? Você fica vendo algumas coisas interessantes a reportagem. Por exemplo, carro capota, né? O carro desce a ribanceira. Como se o carro fosse vida própria. Não, o problema não é o carro. O motorista, em estado tal, acaba derrubando ou levando o carro à ribanceira. Motorista que não fez prevenção do carro, não ouvia segurança, levou o carro em segurança e o carro acabou não tendo freio e cai na ribanceira. Motorista com direção imprudente, em velocidade alta numa curva, acabou fazendo o carro capotar. Mas não, o carro capotou, o carro bateu. Então a gente tem essas questões bem sérias, né, que a gente fica vendo nos dias atuais. Então, é bom lembrar disso porque o problema em si, quer dizer, o problema não está no dinheiro, não são problemas em si, o problema não está na bebida e no dinheiro. O problema reside nas pessoas que fazem uso deles descontrolado, indisciplinado, incorreto, deixando de revelar o fruto do Espírito, ou seja, o domínio próprio. Então, o alcoolismo é quando o álcool me domina, é quando eu não tenho controle mais sobre mim, eu não tenho domínio sobre mim. Né? E a gente sabe disso porque a gente ouve muitos dizerem, né, que não tem força para largar o vício e nem domínio para deixar de ingerir o álcool, né? Então, por isso que se torna, hoje não se chama mais alcoólatra, né? Se não me engano, se chama alcoolista. Né? Então, a maioria se torna desse tipo porque não se dominam diante da oportunidade. E aí, eu vou usar um lema aqui do AS, se não me engano, que fala: evite o primeiro gole. Então, as pessoas precisam urgentemente saber que precisam estar se controlando. Né? E aí a gente lembra de Daniel, no capítulo, Daniel capítulo 1, versículo 8, em que ele resolveu firmemente não se contaminar. Então você tem que tomar essa decisão. Você pode ir para um lugar de recuperação, pode, é bom, mas essa decisão, se você não tomá-la de maneira séria, você vai ter consequências também sérias para a sua vida. Então, eu e você. Então, o que a gente tem que lembrar como dizem em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você precisa fazer isso para a glória de Deus, qualquer coisa que você for fazer. Então, quando o domínio próprio está presente, tudo que você faz é para a glória de Deus, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. É a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua mente, no seu coração, né, que te faz refrear as tuas vontades. Se faz você fugir daquelas vontades que não agradam o Senhor. Então, que você possa pensar nisso, como é que vai o seu domínio próprio. Nessa parte do alcoolismo, né? O domínio próprio vai em todas as áreas. E como a gente viu no texto anterior, né? Sobre
na Organização Mundial de Saúde é essa preocupação, principalmente nos dias atuais, em que as pessoas ficam, né, em isolamento, né? Em isolamento, e a gente sabe que muitos comem e fazem uso de bebida de forma, né, intensa. Outro ponto que que nós queremos compartilhar com você e pensar juntos é os problemas decorrentes do alcoolismo e seus problemas. O que vai acontecer? Como é que quais são as consequências que esse vício, né, traz para a sua vida? E a Bíblia é muito interessante porque é muito incrível, fantástica, vem de Deus mesmo, é a palavra do Senhor. Porque se eu ler a Bíblia, eu vou aprender, se eu, né, memorizar, eu vou aprender a fugir das coisas que não agradam ao Senhor. Por isso que ela te orienta até nessa parte. E aí, aqui, eu queria ver com vocês Provérbios 23. Eu acho que é até o texto básico da nossa lição, 19 a 35. E Provérbios, aqui nesse capítulo, nessa parte, ele nos orienta. Tem outras partes também, mas nessa parte, nós somos orientados, bem claro, a fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Então, primeira coisa que não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Né? Então, nem bebedice, nem glutonaria. Está lá, a obra da carne. Então, entre os bebedores, aquele que vive para beber, que só vive, né, todo sábado, todo domingo, é a única coisa que ele faz, tem uma reunião, ele vai beber, não esteja entre eles. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Ainda mais no versículo 29, ele diz assim, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem? Para aqueles que andam bebendo e comendo carne. Aqueles, né? A bebida sempre é acompanhada de carne. Não tem, né, pode não ter nada, mas se tem que ter uma carnezinha, não tem? Não tem que ter um petisco, não tem que ter uma coisa e ali vai. Então, muito bem. Então, para quem são? E a palavra de Deus está dizendo isso para mim, para você, que esse momento é o momento em que a pessoa, para quem são os ais, né? E os pesares, e as queixas, as confusões, para onde vão parar as queixas na delegacia, os problemas, que a polícia, alguém reclamando, chamando. Quem já não bebeu, se embriagou, chegou em casa ferido, machucado, de confusões e brigas e tantas coisas de violência, e os olhos vermelhos, né? Isso aí não tem como dizer que não, né? Então, outra coisa é, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Então, saia, né, de onde essa garrafinha aí bonita, com esse nome aí, nome agradável, bonito, né? E agora tem as internacionais, né? Tem aquela sem álcool, tem aquela que faz isso, tem aquela aquilo outro, tem todo tipo, de alguma forma. Então, a palavra de Deus já diz que verão coisas esquisitas. E o teu coração falará perversidade. Então, as palavras vão sair. Vai ser o momento em que você vai dizer tudo aquilo que você havia de perverso, que você se conteve para dizer. E aí você vai falar. Você vai se expressar. Você vai botar tudo aqui. E aí está feito. Está feito, né? Outro ponto é, e aí dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então é uma coisa viciada, né? Pensa que a gente sabe
conhece fatos, né? Pessoas que estavam totalmente embriagadas, levaram aquela pancada, né? E no outro dia o cara estava esperto aí, andando e tal. Né? No outro dia, depois de alguns dias, estava bebendo novamente. Então, a gente pensa que algo é estranho. Além do mais, né, você sabe que não somente são somente isso aqui que o provérbio fala, mas existem mais coisas que a gente pode muito bem parar para pensar quando eu chegar diante de uma garrafa de bebida. Quando eu colocar um gole, e aí a gente lembra que muitas vezes seu filho está ali. Você não dá para ele, mas ele vai ter um amigo que faz isso. Ele vai ter alguém que faz isso. Né? Sua família não bebia, está bebendo nesse tempo de pandemia, porque você levou para dentro de casa, porque você usufruiu com ela e acabou virou prática. E quando a pandemia, qual vai ser o problema depois disso? A gente vai ter muita gente alcoólatra, muita gente. Porque foi e os problemas, além daquilo que Provérbios fala, vamos lá. Primeiro, você tem acidentes no trabalho. Segundo, você tem acidente de trânsito. Isso tá palpitante aí, né? Isso está todo dia no jornal, ou quase todo dia, né? Principalmente nos finais de semana. Mas as pessoas ouvem, parece que nada. Interessante é que os que bebem ficam revoltados, o cara sofreu um acidente, mas, né, matou alguém, mas isso é absurdo, mas ele está lá bebendo. Violência doméstica. Gente, olha, o que a gente ouve falar, isso aí você ouve também, todos nós ouvimos isso, quanto há de violência doméstica por aí por causa disso, quanto há violência por causa dessas coisas, dessas circunstâncias. Tá? Ainda vem o problema da saúde, né? Corre a cirrose hepática, pessoas que vão sofrer. Vem também a hepatite alcoólica. Aí tem ainda a gastrite aguda e crônica. Tem ainda a hipertensão arterial. Você pode chegar a tendência da pessoa a ter AVC. Então, você tem o chamado derrame. Então, tudo isso em consequência do álcool. Você tem a confusão mental de pessoas que já são. O álcool vai fazer, ou a droga vai fazer intensificar mais. Se ele já tem tendência a ter um problema mental, o álcool vai levá-lo mais ainda a tudo isso. Né? E os distúrbios cardiovasculares, tem a redução da percepção à distância, tem a queda da sensibilidade visual, tem deixa eu ver mais, tem agitação, estado de coma, dores e crises convulsivas, mais impotência sexual, perda de uma capacidade mental. E vai por aí, gente. Olha, se for procurar uma relação, se você pesquisar, né? Mas a fábrica de bebida, ela não bota isso lá no rótulo. Bota? Não, não pode. Você acha que esse negócio de fechar os bares, esse negócio de fechar o instituto de bebida, é só questão econômica? Não, querido, é porque há havendo muita violência. Tem havido muitos problemas disso. Ainda tem o problema de você não conseguir praticar o lavar as mãos, né, e tal, o aglomerado de pessoas que ficam ali sem máscara, que batendo papo e tal no outro dia. Então, essa você deveria ser o cuidado que tem tido para com você. Não, mas eu não estou podendo tomar minha cervejinha no sábado, no domingo, etc. Então a gente fica impressionante como isso está aí para nós. Mas a gente fica pensando assim,
tem solução e a recuperação do alcoólatra. Então, você fica pensando assim, será que o alcoolista, né, ele tem, será que tem alguma recuperação? Então, lembre-se que essa pessoa, ela não é um bandido ou um marginal, é uma pessoa doente, ela é uma pessoa que precisa de ajuda e de compreensão e não de condenação. Ah, você está bêbado, pá, né? Então, quando há situações em que as pessoas, elas, sim, são envolvidas com esse tipo com essas pessoas, né? Chegam a perder a paciência e depois de ajudar de tantas formas, ele cansa, só que fizeram de tudo para ajudar, mas não conseguiram êxito. Então, às vezes expulsam de casa, né? Às vezes você com o seu pai, a gente vê isso algumas vezes, né? Eu via, quando era mais novo, eu via muito de jovens que iam buscar seu pai embriagado, e a gente já presenciou uma vez uma menina levando seu pai para casa, ele bêbado. Então, é muito ruim. Então, o que eu posso fazer para auxiliar isso? O que nós podemos fazer para que isso seja amenizado na vida da pessoa? O que eu e você podemos fazer para que isso aconteça? E existe algo que eu e você podemos fazer. Então, pode ser um processo de desintoxicação, pode ser uma interação, né, porque é necessário limpar o organismo. Então, mas ele deve ser conscientizado, a pessoa que tem problema do alcoolismo, deve ser conscientizado que ele precisa querer parar de beber. Essa libertação, essa abstinência total do álcool, né, só é uma maneira para ele parar de beber. Então, a pessoa tem que querer e ela tem que parar de beber. Se a sua conversão a Cristo for genuína, isso vai acontecer porque a força do Senhor, a presença do Espírito Santo na vida dele vai dar essa força. Agora, não é de hoje para amanhã, claro, né? Você é uma pessoa que tem problema nisso, mas, cara, mas será que eu consigo de hoje para amanhã? Não. É uma luta que você vai ter, né, na verdade. Então, aqui tem 3 pontos que o pastor, segundo a nossa revista, que é a Lição, ele disse que esse pastor psicólogo Carlos Roberto Barcelos Dias, que ele oferece algumas orientações, ele é pastor e psicólogo, para a família do alcoólatra. Então tem 3 pontos aí. Então, a primeira, a família não conseguirá controlar o bebê de seu alcoólatra. Então, a primeira tentativa é essa. Essa é a frustrante tentativa, né? Então, você não vai controlar, não vai ser os comportamentos inconvenientes. Então, porque este que usa, ele já perdeu o controle da sua vida, e não vai ser você controlando sobre ele que vai tirar isso. A primeira coisa que você tem que ter consciência disso. Então, você conhece alguém jovem, tem essa mania de beber, já vai ajudando, já vai orientando, né? E aí tem mais. Aí você vai querer namorar com uma pessoa assim, você vai ter problema. Você vai casar, vai ter problema. Então,
pensa nisso também, tá? Mas não rejeite, não deixe de ajudar a família, porque é muito exaustivo para a família lidar com o alcoolismo. E essa tentativa frustrante de querer controlar, que você não vai ter, porque nem ele mais tem controle sobre a sua vida. Outra coisa, você, como família, não é culpado por essa bebida compulsiva que essa pessoa tem. É comum a esposa achar que não cuidou bem do marido, os filhos achar que não foram bons o suficiente, o pai achar que o castigo que deu ao filho é a razão dele beber e assim sucessivamente. Em parte, vou dizer assim, né, o seu exemplo conduziu a isso, mas não é a culpa sua, não é pecado, ele não está carregando o seu pecado, não é uma maldição hereditária, né, vamos dizer assim. Então, ninguém é responsável. É a pessoa, se você voltar lá no primeiro ponto, lembra que é a questão do domínio próprio. Se eu tenho domínio próprio, então eu terei de maneira clara de que a minha vida é controlada pelo Senhor. Então, você precisa ver que ninguém é responsável, a não ser o próprio que desenvolveu a partir da decisão de tomar o primeiro gole. Se você orientou, você falou, mas a decisão é sobre tomar. Então, é como eu disse, evite o primeiro gole. Seus amigos vão dizer, para que isso? Toma aí, seu pai, sua mãe está aqui, toma aqui, pai. Não, toma aqui, só essa vez, e vai, e assim vai. Assim você vai gostar, vai se aproveitar e você vai acabar ocorrendo tal fato. Terceiro questão, não há cura para o alcoolismo. E lembre-se, isso, né, até o AA fala isso, né, que evite o primeiro gole. Então, não há cura, mas sim há uma recuperação. O alcoolismo não tem cura no sentido de que o alcoólatra se veja livre da compulsão de beber para sempre. Ele vai ter que evitar, né, como diz, evitar o primeiro gole, ele vai ter que evitar estar em determinados locais onde haja bebida. Eu me lembro de pessoas que, conversando sobre isso, ele disse que ele tinha deixado crente fiel, né, ao Senhor, assim, pessoas de Deus, mas teve um tempo que ele sentia a boca salivar quando chegava a passar perto. Então, quer dizer, o seu cérebro guardou isso para. Então, essa vai ser a sua luta. Então, não existe o ex-alcoólatra. Existe o alcoólatra que agora não é mais bêbado, não vive caído, não vive, então, aprendeu a viver com recursos, não precisa do recurso da bebida para falar, não precisa para se expressar, para dizer coisas que ele queria dizer. Né? Então, o que deve se evitar é o gole todos os dias, né? Um dia de cada vez. Essa é a palavra corretíssima e certíssima. Então, o que você tem que fazer, o que eu e você temos, o que você, no caso, conhece alguém, entende alguém, você tem que entender isso. Você não vai conseguir controlar essa pessoa, você não é, como família, não é culpada, e se Deus graciosamente agir na vida da pessoa de recuperar, é uma recuperação, e vai ser uma luta pessoal desta pessoa para se manter fora da bebida. Então, que a gente possa, que nós possamos termos modos educativos para orientar. Pessoas com esses problemas vão entrar na igreja. A igreja tem que estar preparada para ajudar, não para condenar ou afastar.
A igreja tem que ter sabedoria, né? E não colocar, você tem a ceia do Senhor, né? Aí colocar aquele vinho mesmo alcoólico. Não, bota um suco de uva, bota um quisuco, alguma coisa que aquele irmão que teve esse problema não venha ser despertado a voltar para a bebida. Aí, é só com a tacinha de vinho, é isso mesmo. Você bota lá aquela tacinha para ceia e dá para o camarada e ele que teve a tendência, ele vai acabar aceitando. Né? Bota um suco de uva, tranquilo, um suquinho é saudável, bem também. Então, né? Você vai fazer uma festa na sua casa, você faz, né? E aí você acha que deve, toma cuidado, preste atenção, e aí ajudar as pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te ajudar a se libertar, ou, em outro caso, de poder ajudar pessoas com esse problema. Mas que a sua vida seja de oração por essa pessoa, ensine a palavra de Deus para ela, fale o que a palavra de Deus diz e fale o que Jesus pode libertá-lo, ajudá-lo, fortalecê-lo. E um dia ser totalmente resistir à tentação. Essa vai ser a tentação dele no dia em que Deus graciosamente trouxer para o reino do Filho do seu amor. E a você cabe orientá-lo e orar por ele e ajudá-lo nisso. Deus te abençoe e que dê um dia abençoado. Senhor, muito obrigado por esta hora. Nos abençoe aqui, nos ajude, nos guarde, nos proteja e nos conduza a termos um evangelho prático e vivo para com aqueles que chegarem e o Senhor conduzir a tua igreja. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Até mais.